Mas assim, o que você acha? Deixa eu perguntar. Pergunta meio cabeluda, mas eu acho assim. O que você acha das mulheres hoje narrando futebol? Essa é uma pergunta que eu queria te perguntar. Porque assim, eu não sou contra a mulher narrando futebol, ok? Isso é bem claro pra mim. O problema é que eu acho que elas não fizeram ainda um estilo próprio de narrar. Vou perguntar, entendeu? Eu acho que elas tinham que começar hoje narrando, não sei se o futebol feminino ou jogos com menos importância, para elas pegarem o estilo. Ou não tem uma menina ainda para servir de referência, como você teve. Eu gosto da Renata, ela tá melhorando. Eu gosto da Renata, que a Esther falou. Ela tá apaixonada da Renata. Ela tá, entendeu? Então, assim, eu acho que eu vejo muita gente falando mal da narração feminina, porque assim, eu acho que tinha que ter talvez, fixar ela, criar um modelo, porque assim, os homens têm modelos para seguir, né? As meninas não têm, né? Eu acho que é uma questão que remete até à própria prática da modalidade. Se a gente voltar para nossa sociedade, antes de tudo, tem que dar alguns passos atrás. O futebol era proibido no Brasil para mulheres. Eu peguei a arquibancada do Maracanã, se tivesse... Cara, Maracanã, lá, vamos botar aí uns 150 mil pessoas. Se tivesse 1.000 mulheres no estádio, era um local que não era legal para mulher naquela época também. É isso que eu tô falando. A sociedade proibia, vou repetir, era proibido mulheres praticarem o esporte de futebol no Brasil. Eu não tô falando de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, foi outro dia isso. Então, assim, já parte desse pressuposto. Com esse atraso para sequer poder praticar a modalidade, você imagina qual é o efeito cascata que tudo isso causa na cultura, na sociedade, no machismo. É uma coisa que puxa a outra e vai desembarcar ali na frente. As mulheres... Tem gente que não gosta de mulher narrando futebol, qualquer esporte. Quanto tempo elas estão fazendo isso em comparação? Aí querem comparar com homem. Não existe comparação. Elas eram proibidas de jogar futebol no nosso país, que é machista pra cacete. E as pessoas querem colocar no mesmo pé de igualdade. É cruel fazer isso. É um negócio absurdamente tempo, né? Evidente, claro. Assim como hoje você tem. Eu me lembro quando a Milena Ciribelli começou no Globo Esporte lá atrás. Tomou um monte de porrada, provavelmente. Só que depois ela criou. Mas aí é que tá. Ela criou. Sempre tem alguém que vai na frente pra tomar porrada. Pra abrir o caminho pra todos. Ela criou um modelo. Hoje você tem várias meninas na televisão. Então não adianta querer comparar alguém que começou outro dia com um outro que tem uma cultura num país que é machista. A gente sabe que é um país machista, não adianta dizer o contrário. Não só no futebol, mas na sociedade. Não, tá, galera? Fui resenha é machista. A nossa bancada feminina tá sempre representada aqui, né, Esther? Defende a gente aí. Gabi. Como eu falei, né? Eu conversei até uma conversa com a Renata, foi muito enriquecedora, porque hoje eu tenho muitas referências no jornalismo de mulheres, né? Então, assim, a Renata é uma super pra mim, a Aline Nastai da TNT. Sim, boa, muito boa. Enfim, tipo, tem gente que eu admiro, né? Muito assim. Hoje eu tenho essa possibilidade, mas eu conversei com a Renata e ela falou, cara, ela me contou como que ela começou, contando brevemente assim. Ela não tinha vontade de narrar, ela nem fez faculdade de jornalismo nem nada, ela era educadora física. A Renata tem academia de balé, de escola de dança. Inclusive, ela não tinha esse interesse, ela sempre gostou muito de futebol, mas ela falou, nunca abriu isso na minha cabeça, porque eu nunca vi uma mulher fazendo. Então eu achava que não era um mundo possível pra mim. Perfeito. Até que teve aquele concurso, né, de narradores da Globo. Acho que era Narra Quem Sabe, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Ela passou, conseguiu ganhar os seus espaços. E aí veio até uma coisa... A gente não tá acostumada a ouvir mulher narrando. Eu não estou acostumada a ouvir mulher narrando. Então é normal que a gente estranhe, porque a gente não tá acostumado. E querendo ou não, são vozes diferentes. Eu até cheguei a conversar com ela, ela falou, cara, o maior problema de tudo é porque a gente não teve tempo, a gente tem que cavar o nosso espaço e a gente não tem tempo de paciência mesmo. Foi jogada meio aos leões, as mulheres. Exatamente. Uma mulher comete, um homem comete, é uma lupa de 100 zooms na mulher e de... porque jogaram logo assim de cara, eu acho. Elas tiveram que aprender fazendo lá, já exposto. Em jogos grandes, assim, que tem uma audiência muito grande. Mas se não tivesse uma primeira, quando que eu sei, mas eu acho que podia ter começado, até por questão de respeito mesmo, porque sabia que ia levar porrada, justamente por esse motivo que você falou da sociedade machista. Eu acho o seguinte, eu acho que tem mulher ruim narrando. Não, como tem homem ruim também. Não, deixa eu terminar de falar, pra você entender. Tem mulher ruim narrando e tem homem ruim narrando, é normal. Só que o homem passa batido. Não acho que não passa não, cara. Olha só. Passa, gente. Mas os comentários... O erro que eu comentei, a Esther cometeu, vai ser muito mais falado o dela do que o meu. Assim, os comentários nos posts da Renata são desumanos. Mas a Renata, ela é boa. Eu gosto da Renata. Não é só porque é mulher. Não, sim. Exatamente. Qualquer mulher que fizer qualquer coisa, o cara não vai falar do erro, ele já vai na pessoa. Então, isso eu concordo. Assim como é mulher. Mas olha só pra ficar claro aqui. Eu acho que tem muita mulher ruim narrando.
narrando, assim como tem muito homem narrando ruim. Só que a Renata, pra mim, é disparada melhor. Disparada. Sim, Aí o pessoal fala, pô, eu acho melhor a Renata narrando que os certos outros narradores de falar narrando. que eu desligo o rádio pra ver, independente de quem for. Eu já falei isso. Ela fica. Tem gente que discorda de mim, acha que a Renata é ruim. Em grupos de amigos, eu não acho a Renata ruim. É porque, às vezes, é mulher, tudo bem, a gente sabe disso tudo. Outra coisa, mulher comentando. Hoje, a quantidade que a gente tem de mulheres comentando... Não só isso, nos ocupando os espaços que a gente jamais viu na vida. Cara, a Beli, eu tava falando isso em off com a... Eu esqueço o sobrenome dela. Beli Soares? Beli Soares. Craque, parceira. Porra, ela é um fenômeno narrando. Ela é um fenômeno. Comentando. Eu acho essa garota um absurdo. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Beli na Cazé TV. O primeiro programa que eu fiz na Cazé TV foi com a Beli e com o Beltrão. Foram os meus receptores, digamos assim. Foi quem me recebeu, né? E, cara, até eu falei hoje com a Beli, que esse vídeo que eu te falei que eu fiz, tudo que é coisa de Fluminense eu pergunto para a Beli, que a Beli é minha consultora de coisas de Fluminense. Uma das, né? Tenho vários amigos e amigas que ajudam. Falo, Beli, e aí, o que você acha e tal? Cara, ela tem uma capacidade de cultura, de inteligência, de sabedoria, absurda, de múltiplas modalidades e de vivência de sociedade que, porra, absurdamente está sendo merecidamente valorizada agora, trabalhando na Rádio Globo, Futebol Globo CBN, no Grupo Globo, no Sport TV. Cara, ela é muito boa. Além de ser uma grande comentarista, uma pessoa maravilhosa de conviver. Vocês devem conhecer o trabalho dela. Sim, a Esté aqui também é outra. Um fenômeno aqui nosso aqui da casa. 20 aninhos, revelação aqui do Xerém. A Xerém, da prata da casa do Fluminense. Não, rapidinho, só pra te falar. Uma das meninas que a gente tem aqui. Não, a Luma, a Gabi, a Esté, a Luana. Só essas 4. Mas nós somos 5, tem 4 mulheres. Entendeu? Então a gente aqui é bem democrático. Mas pra ter a Esther, a Beli agora, a Ana Thaís teve que tomar muita porrada lá atrás. A Renata Silveira teve que tomar muita porrada. E não é porrada que eu falo assim, porrada. Cara, eu, por exemplo, tô falando eu que sou homem, sou privilegiado, sou branco, enfim. Tenho uma condição boa de vida. Tudo pro lado do privilégio que a sociedade traz pra gente. Eu fico mal lendo comentário que não é às vezes pessoal sobre mim. O que as mulheres passam não tem comparação. Não adianta a gente, você, só ela vai entender o que é um comentário daquele tipo, porque ele não vai na qualidade do teu trabalho, ele vai na tua alma. Ele vai em quem você é. Tipo assim, vai no teu DNA, entendeu? É uma coisa diferente, não tem como. E apesar de a gente estar ocupando... também, tá? Tô perguntando se você narra também. E apesar de a gente estar começando a ocupar esses espaços, cara, ainda é grotesca a diferença e eu me sinto às vezes tipo assim, acuada nas zona mistas, porque eu olho pro lado, gente, é só homem. Se tem eu, mas geralmente tem a Sharon Praz do Lance também, né, que a gente fica muito juntas, mas assim, tem eu e mais 2 mulheres. E é uma penca de homens. Hoje eu pensei que tinha aumentado o número de mulheres. É isso que eu te perguntar agora. Sabe o que aumentar? Tinha 1, virou 2, dobrou. Exatamente. Dobrou. Mas ao mesmo tempo também aumenta a mídia, aumenta a imprensa masculina, que não para de crescer. Então, assim, a proporção é totalmente desigual. E o que eu falo é uma coisa muito enraizada que às vezes passa batido, desapercebido. Por exemplo, um homem, eu sempre chego muito cedo na zona mista. Eu cheguei e peguei meu lugar. Às vezes segue um homem, passa na minha frente, ponto, acabou. Será que se fosse outro homem isso aconteceria? Não. Difícil. Provavelmente não. Provavelmente não. Mas assim, são várias situações que é muito enraizado e às vezes a gente não tem a proporção das coisas, a forma que as coisas acontecem, mas é muito difícil. Por isso que todas que tem, cara, quando eu vi ali na Stari do meu lado, eu falei, caraca, eu tô trabalhando do lado ali na Stari. E ela, tipo assim, eu falei, caramba, que pessoa. E ela, assim, super humilde, super tudo, enfim. Só a frase que ela falou da Renata é muito forte. Que a Renata... Quando eu tava começando, ela nem sabia que existia a possibilidade de. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Porque realmente... assim, meio do nada. Você tem 20 e poucos anos, né? 20? Tem 20. Semifralda. Semifralda. Quando a gente tinha 20 e poucos anos, eu tinha 20 e poucos anos, não tinha nenhuma. Não tinha. Zero. Sim. Nenhuma. Então a pessoa nem sabe que existe a possibilidade de... Essa frase é muito forte. Agora E só uma outra coisa, perdão. Tenta fazer o exercício do se colocar no lugar. Eu já tentei fazer isso. É muito difícil. Mas essa é a minha pergunta agora pra ela. É aterrorizante. Eu já pensei isso várias vezes. Cara, imagina eu chegar numa profissão, seja ela qual for, que é 95% de mulheres e eu sou um dos 5% de homens. Dentista. E eu tenho que tentar me enquadrar nesse mundo. É aterrorizante pensar isso. 95% mulher. Mas eu queria te fazer uma pergunta agora, Esther. A gente tá falando muito de que ainda existe preconceito da galera que comenta, comenta não, do povo em geral que assiste. Mas dentro da tua área, você acha que ainda existe muito preconceito?
Existe. Dentro dos jornalistas ali, da área mista. Existe uma subestimação da mulher. A mulher, ela pode ser até competente, mas não é mais do que um homem. A mulher pode ser até competente, mas ela não é o suficiente para ocupar o lugar de um homem. Eu acho que existem espaços, mas não os espaços que a gente merece. Por exemplo, a gente acabou de falar aqui. Cara, a Bárbara Coelho é maravilhosa. Muito. Adoro a Bárbara Coelho. Será que ela tem a mesma projeção de um outro comentarista? Não sei, entendeu? Pode ser que tenha, porque ela ganhou uma fama também e tudo mais. Mas existem... tudo que eu falei aqui, por exemplo, eu acho que existe essa diferença ainda nós somos muito subestimadas na capacidade, assim. E eu acho que vai ser muito difícil passar por tudo isso, porque é uma coisa não só histórico, cultural, precisa de tempo, precisa de trabalho, mas eu vejo que agora, graças a Deus, as empresas estão contratando, tem muito projeto, tipo assim, muita vaga de emprego para mulheres, especificamente para mulheres, assim como tem para negros, enfim, tá sendo muito agregado isso, né, estão agregando muito isso, mas existe uma vírgula ainda de uma coisa que não foi 100%... Não teve um espaço 100% dado mesmo, sabe? A gente fala muito sobre dar espaço, está falando muito de mulheres no esporte. Caramba, estão conseguindo, mas o buraco é muito mais embaixo, é muito mais fundo. Sim. E agora que eu tô no meio disso, eu percebo isso completamente. Tem um superchat eu trabalho, aqui. Desculpa te cortar, Tá. mas eu trabalho, por exemplo, com 5 homens. Tem eu e mais uma menina que lá no jornalista é designer, que eu não vejo ela, que ela trabalha no home office no Jornada. Trabalhei eu, Cauã, Gabriel, Rafael, Fio e Lessa. Assim, então assim, sou eu a proporção, 1 para 5. Geralmente é isso. Mas geralmente é 1 para 10. Uma mulher para 10 homens. Então quando você vai olhar num todo, é muito pouco ainda. Claro que existem muitas coisas, eu acho que realmente isso vai crescer. Mas vai levar um tempo absurdo, assim, até a gente entender, as mulheres entenderem que elas podem e os homens entenderem que elas também podem, porque eu acho que é uma via de mão dupla, assim, entendeu? Só pra, antes de você ler o superchat, Márcio, isso que você tá falando é importante. Aqui no Flu Resenha, quando a gente começou, a gente sempre deu oportunidade para as meninas. Porque, cara... Sempre. Cara, o que tem de mulheres hoje comentando futebol e comentando bem... No Maracanã, gente. As mulheres entendem de muito futebol, cara. A Giovana Areias, que já teve aqui, porra, a garota comenta monstro. Conhece ela, Esther? Conheço. Porra, essa menina é sensacional. Monstro. O que tem de mulheres hoje, cara... Hoje no projeto... E é uma visão diferente da nossa. Exato. Isso aqui é legal. É uma visão diferente. É uma maneira de enxergar o futebol diferente. Hoje a gente tem a Luana, a Luma... A Gabi, né? A Gabi também é sumida, né? Porque a Gabi também mora longe, mora em Niterói. Mas ela tá sempre e aqui. a Steck meio que abandonou a gente, mas a gente tá dividindo passe. A gente tá dividindo passe com o pessoal do Jornal da KTO. Hashtag paz, Jornal da KTO, hashtag paz, hein? Hashtag paz. O Fio, quando vir aqui, a gente vai trancar aí na sala, a gente vai conversar com ele. Fala, galera. Olha, queria fazer um pedido pra você. Você que não tá inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!